Olá, pessoal do Supletivo Maria Helena. Vamos aí a mais uma aula de história, certo? Dando continuidade às revoltas do período regencial, certo? Continuando aí a revolta da Farroupilha no Rio Grande do Sul, ok? Antes de dar início aí ao assunto, gostaria de pedir para vocês que me mandassem aí as atividades anteriores lá para o meu WhatsApp, ok? Fundação das repúblicas de Piratini e Juliana. Foram as duas repúblicas criadas pelos rebeldes aí durante a revolta, certo? Bento Gonçalves comandou as tropas farroupilhas que dominaram Porto Alegre, capital da província. O governo central reagiu, mas não teve força suficiente para derrotar os farroupilhas. O movimento se expandiu e em 1836 os rebeldes fundaram a República Rio-Grandense, também chamada de República de Piratini, certo? Então, essa Revolução Farroupilha foi um período de luta dos rio-grandenses para a sua liberdade política e econômica, então isso é motivo aí de orgulho para os rio-grandenses, certo? Em 1839, o movimento expandiu-se para outras regiões, certo? E conseguiram conquistar aí Santa Catarina e fundaram a República Juliana, sob o comando de Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. A partir de 1842, a Revolução Farroupilha começou a ser contida por meio de ações militares, liderados aí por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Além de comandar ação militar, Caxias procurou entrar em acordo com os líderes farroupilhas. Em 1º de março de 1845, já durante o segundo reinado, eles conseguiram conter o movimento. Celebrou-se então aí o acordo de paz entre as tropas imperiais, comandadas aí por Caxias, e as forças farroupilhas e os rebeldes aí da Revolução Farroupilha. Esse acordo assegurava vantagens básicas exigidas aí pelos fazendeiros gaúchos. Os revoltosos não seriam punidos e que os rebeldes receberiam anistia, perdão aí do imperador. Os soldados e oficiais do exército Farroupilha seriam incorporados aí ao exército imperial, ocupando postos militares equivalentes. Os escravos fugitivos teriam direito à liberdade. Então, esses foram alguns dos acordos feitos aí entre os revoltosos da Farroupilha e o governo imperial. Essas medidas esses acordos feitos aí entre o governo imperial e os revoltosos Farroupilha, lógico, não beneficiou todas as pessoas que participavam do movimento. Beneficiou apenas uma centena deles, pouco mais de uma centena, pois a maioria havia morrido durante aí as lutas. Muitos estudiosos da Revolução Farroupilha não a consideravam uma revolta com objetivos populares. Ela foi uma rebelião dos estancieiros que lutavam aí por seus interesses específicos. Na aula passada, a gente falou aí sobre esses interesses específicos. A valorização da carne de charque, que era produzida no Rio Grande do Sul, que as carnes que vinham da Argentina e de outros países chegavam a ser no Brasil mais barato do que a carne vinda aí do Rio Grande do Sul. Isso aí devido aí aos impostos, digamos assim, aos benefícios relacionados aí aos impostos que o Brasil favorecia para esses países, certo? Então, esses estancieiros, eles queriam uma maior valorização da sua carne de charque. Outro motivo era uma maior liberdade política para o Rio Grande do Sul, certo? Eles queriam aí
ter os seus direitos, de escolher seus representantes, sem que o governo central, o governo imperial, interferisse aí, na eleição de seus candidatos. Os homens livres e pobres e os escravos só participaram do movimento sobre a coordenação dos grandes fazendeiros. Não existia entre os líderes da Farroupilha a proposta concreta de acabar com a escravidão ou melhorar a vida miserável da maioria dos camponeses e escravos. Eles queriam garantir o lucro das grandes fazendas pecuárias e exercer aí o poder político do Rio Grande do Sul com mais autonomia. Revolta dos Malês. Finalizamos aí a revolta da Farroupilha de uma forma bem resumida. A Revolução Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul, teve fim não pelo combate entre rebeldes e a guarda do governo imperial, mas sim com acordos de paz entre rebeldes e o governo imperial. Esse acordo de paz trouxe aí alguns benefícios para os rebeldes, então eles fecharam esse acordo, acabando aí com a revolta. Agora a gente vai ver aí a revolta dos malês, outra revolta aí que ocorreu durante o período regencial. Em 1835, os proprietários de escravos de Salvador passaram por um grande pânico. O motivo foi o movimento dos escravos africanos, conhecido aí como malês, muitos dos quais eram muçulmanos que tinham aí entre seus líderes Pacífico, Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanin. Os malês compraram armas e munições e elaboraram um plano de luta para matar os brancos e conseguir sua liberdade. Afinal de contas, eles viviam numa escravidão em que, naquele período, existiam os direitos apenas para alguns brancos e não todos, certo? Então, existia aí uma vida miserável, não somente para os escravos, que lógico que como eles eram considerados uma propriedade, lógico que a vida deles era muito pior do que os camponeses que viviam aí trabalhando nas fazendas, vivendo aí de pequenos negócios e do comércio, certo? Então, durante o período regencial, também ocorreu não só revoltas de camponeses, estancieiros, como a gente viu na Farroupilha, mas também revoltas envolvendo aí os escravos. Os malês eles compraram armas e munições e elaboraram um plano de luta para matar os brancos e conseguir sua liberdade, certo? Então, quais eram os objetivos dos malês? A liberdade, certo? Mestres muçulmanos formavam aí a liderança desse movimento e durante o levante, seus seguidores ocuparam as ruas usando vestimentas islâmicas e amuletos contendo passagens do Alcorão, sob cuja proteção eles acreditavam estar de corpo fechado contra as balas e as espadas aí dos soldados. Tudo começou com uma denúncia anônima que deu início aí ao movimento, à luta armada do movimento. Início do movimento, aliás, início e fim do movimento da revolta dos malês. Na noite de 24 de janeiro de 1835, cercados aí pela polícia na casa de Manuel Calafate, os soldados rebeldes não se entregaram. Muitos morreram em combate e os outros foram presos. Entre os presos, alguns foram condenados a açoite público e fuzilamento. Com a revolta dos malês, aumenta aí o medo de levantes de escravos no Brasil. Esses foram os assuntos da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aí compreender direitinho quais foram os principais motivos da Revolução Farroupilha,
como acabou a Revolução Farroupilha, quais foram os principais motivos aí da Revolta dos Malês e como tudo terminou, certo? Lembrando que a Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha terminaram aí de forma diferente, ok?